Oi, oi, boa noite. Vou aguardar o pessoal entrar. Oi, oi, tudo bom? Boa noite, pessoal. Olá, para quem tá aqui, boa noite. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Eu vou tomar a liberdade de dividir essa live em 3 etapas, em 3 momentos diferentes. Então, quero já avisar vocês que eu vou dividir essa live em 3 momentos diferentes. Um primeiro momento eu vou dividir com vocês o que está acontecendo agora na minha vida profissional, para vocês entenderem um pouquinho, que acompanha os stories, está vendo ali algumas mudanças, até para vocês entenderem o que está acontecendo. No segundo momento a gente vai passar então as dicas para a gente poder lidar melhor com o incômodo do zumbido. E aí na terceira etapa eu vou responder as perguntas que apareceram nos stories, que quem sabe ajuda, né, vocês que têm aí dúvidas, que têm questões, a inclusive, né, deixar um pouco mais claro e quem sabe aí aliviar algumas tensões em relação ao zumbido. Espero que ajude, tá bom? Então vamos lá, vou aproveitar esse início de live para contar para vocês um pouquinho assim da minha história, bem rápido, prometo, tá? Eu me formei na fonoaudiologia, eu fiz fonoaudiologia e psicologia ao mesmo tempo em função de não saber o que eu queria fazer. E foi uma grande sacada, uma sacada eu acho que foi assim muito bacana pra mim. Eu me formei na fonoaudiologia no ano 2000, no meio do ano, e aí fui para Londres fazer o curso de TRT. Né, graças a uma professora que achou que tinha tudo a ver comigo essa questão de zumbido, e olha só se não teve, né? Já são 22 anos que em função desse curso que eu fiz a formação em Tinnitus Retraining Therapy, né, lá com o Hazel, lá em Londres, então era o Hazel e o Jasterboff que faziam essa formação. O Hazel lá em Londres e o Jasterboff em Maryland, nos Estados Unidos, né? E eu fiz essa formação lá, então passei a viver aí ao redor do zumbido. O meu trabalho de conclusão da psicologia, inclusive, foi sobre os aspectos psicológicos do zumbido, e aí foi mestrado, doutorado, enfim, tudo ligado a isso. Enfim, nesse processo todo, eu acabei vindo a Brasília para fazer mestrado, né? E fiz o mestrado e o doutorado aqui em Brasília, né? Graças à minha sócia, uma pessoa com quem eu fui sócia há 15 anos, que é a doutora Alessandra Venosa, né, e a Marcela. E nesse período a gente abriu uma clínica e ficamos juntas aí por 15 anos. E em função de vários acontecimentos, né, a gente decidiu esse ano encerrar a clínica, e eu optei por iniciar uma carreira solo. Uma carreira solo mais ou menos, né? Porque a gente nunca tá sozinho, graças a Deus. E nesse processo eu já tinha criado o Instituto Holderfer, mas com outro propósito. A ideia não era tornar ele um centro de atendimento, mas um centro de informação. Então eu criei lá em 2019 o canal no YouTube, que é o Instituto Holderfer de Zumbido, que tá lá no YouTube, desde 2019, para levar informações a respeito de zumbido para vocês, pra gente poder dividir aí, né, um conteúdo mais científico a respeito de zumbido, porque estava me incomodando, né, a questão dos pacientes irem para a internet e o que eles traziam depois de pesquisarem na internet. E aí, com a chegada da Covid, começou a crescer muito a história do Instagram, e eu mudei meu Instagram pessoal para um Instagram profissional, não usava o meu pessoal. E aí montei um Instituto Holderfer, e aí o propósito já era justamente dividir conhecimento, dividir ideias, poder, quem sabe, montar cursos, levar informação, juntar profissionais da área, fazer as lives, montar equipes de estudo, enfim, essa foi a minha ideia inicial quando eu criei um Instituto Holderfer. E aí, com esse processo aí, esse ano, né, nessas mudanças, eu acabei transformando o Instituto Holderfer em um local físico. Então agora o Instituto Holderfer, ele tem um local físico, e ele eu passei a fazer os meus atendimentos de psicologia, fonoaudiologia e acupuntura no Instituto Holderfer. Então agora, né, a gente está aí criando o Instituto Holderfer, que fica aqui no Centro Empresarial Norte, aqui em Brasília. A gente faz atendimentos presenciais e online para o Brasil e para o exterior, né, para todos os cantos do mundo. A gente consegue, graças a Deus, alcançar e levar informação e levar ajuda para muitas pessoas ao redor do mundo, não só do Brasil. Então,
Agora nós temos um local físico que tem o intuito sim de levar esses atendimentos em psicologia, zumbido, tontura, hiperacusia, misofonia, acupuntura, né, neste local e também o espaço online. E eu não poderia de forma alguma deixar de agradecer. Existem pessoas que num processo bastante complicado, porque todo esse processo, por mais espetacular que seja, eu acho que eu tô vivendo um dos momentos mais felizes da minha carreira, mas bastante difícil, complicado, a gente, né, acaba tendo um monte de intercorrências, enfim. Eu tenho pessoas que são incríveis e que eu acho que assim, nada que eu fale é o suficiente para agradecer essas pessoas que estão ao meu lado, elas sabem quem elas são, então fica aqui a minha gratidão aos meus amigos do coração, que sem eles eu não estaria aqui, acho que eu nem estaria em Brasília ainda, a minha família, que é maravilhosa, vou me emocionar, e os meus pacientes. Os meus pacientes têm sido espetaculares, né? A gente ainda tá montando, tá pintando e tá todo mundo dando apoio, todo mundo levando numa esportiva. Então, assim, muito obrigada. Vocês são o motivo de eu estar aqui, o motivo de eu seguir trabalhando. Muito, 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 muito obrigada. Vocês que me acompanham aqui online, que me acompanham, que me dão força, que mandam mensagem, que fazem perguntas, muito obrigada. Vocês não têm ideia do quanto isso faz diferença na minha história, né? Então, assim, muito obrigada de coração. O Instituto Holderfer é para nós. Então, eu tô aqui para servi-los. Eu espero que a gente possa aí fazer uma parceria muito bacana. Amigos, família, pacientes, vocês, muito obrigada, tá bom? Então, agora vamos para o nosso objetivo, a nossa live. Então, a nossa live que a gente tem, a minha ideia hoje é dar dicas de como a gente pode lidar melhor com algumas situações para que a gente possa reduzir este incômodo que o zumbido pode causar. Por que eu digo que pode causar? Porque zumbido é um som que a pessoa percebe que não vem de uma fonte externa. A gente sabe que existem muitas pessoas que têm zumbido, aí tem uma estimativa, existem vários questionamentos, né? Ideias diferentes, né? De que, enfim, 70% da população tem zumbido, já percebeu zumbido em algum momento, ou vai perceber, vai estar atento para a ideia, para perceber esse som em algum momento. Mas o zumbido ele tem diferentes e diversas causas e ele incomoda, ele gera desconforto, incômodo de formas diferentes. 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam com zumbido. Então são as pessoas que não vão estar aqui nessa live, que não vão atrás desse vídeo, que não estão preocupadas com o zumbido, que isso não interfere na rotina delas, na qualidade de vida, enfim, no sono, em todas essas questões que a maioria das pessoas tem desconforto, que a maioria não, perdão, que 20% das pessoas têm, que é esse desconforto mais intenso. Então 80% das pessoas têm zumbido, não se incomodam com ele. 20% tem um incômodo significativo. Então, por isso que eu tô dizendo que né, para as pessoas que têm este incômodo maior com o zumbido. E aí, a gente tem que lembrar que a gente tem múltiplas causas, que o início eu tô recebendo muitas mensagens, né, de pessoas buscando informação, buscando até atendimento, e eu acho que umas 2 que eu recebi nessa semana, as pessoas ainda não tinham procurado otorrino. Não atendo sem antes a gente passar por um médico otorrinolaringologista. Isso é imprescindível, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente faz quando a gente percebe o zumbido, tá se incomodando com o zumbido, procure um médico otorrinolaringologista da sua confiança. Ele vai fazer as avaliações necessárias, se for necessário, com certeza né? Você vai passar por exames com fonoaudiólogos, com outros médicos, vai te encaminhar para outros profissionais, fisioterapeuta, dentista, o que for necessário, vai avaliar o seu sangue, né? Vai ver as questões metabólicas, enfim, vai fazer toda essa avaliação para que a partir desta avaliação é que a gente vai determinar qual ou quais os melhores tratamentos para o seu caso. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, que muitas vezes a gente entra com várias formas de tratar. Eu mesma, com os meus pacientes, eu dou orientações diversas. Então, muitas vezes eu vou lá, dou uma olhada em questões
diferentes e de orientações diferentes dependendo da necessidade. Então, se tem questões alimentares, a gente reforça as questões metabólicas. Então, o paciente que faz excesso, né, usa excesso de açúcar, excesso de sal, café, a gente vai conversar sobre isso, por exemplo, a gente passa essas orientações. Pacientes que têm questões de sono, eu não sou médica do sono, mas obviamente eu tenho conhecimento a respeito de sono, até pela psicologia, a gente trabalha, né, tem uma área da psicologia que trabalha com sono, então todas essas orientações quanto à higiene do sono, a higiene mental para dormir, né, que é uma coisa importante, às vezes a gente vai para a cama pensando, eu sempre falo isso, cama não é lugar de pensar, né, cama é lugar de dormir, então não é hora de a gente ficar revirando pensamentos, enfim, todas essas orientações, todos esses cuidados, então a gente abrange aí mais áreas muitas vezes do que exclusivamente, por exemplo, uma terapia sonora, um mindfulness, enfim, então a gente vai orientando o paciente conforme a necessidade individual de cada um. E isso é uma coisa importante, porque muitas vezes o paciente diz, me diz o que cura zumbido. Não sei, eu preciso avaliar seu caso, preciso saber qual é a sua necessidade, eu preciso saber aonde que está a sua questão, porque o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro, tá? Isso vale para medicação, isso vale para tratamentos, isso vale, enfim, para todas essas orientações específicas que a gente dá de caso para caso. Hoje, as dicas que eu vou dar são dicas generalistas e são dicas que todos nós podemos assumir na nossa rotina que vão melhorar não só a nossa relação com o zumbido, mas também a nossa qualidade de vida, tá bom? Então, minha primeira lembrança para vocês é que tudo que incomoda a gente chama mais atenção, certo? Então, assim, se eu tô com uma dor, já aconteceu isso com certeza com você, sabe aquela história? Cortei o dedo, bati o dedo, é o dedo que eu vou bater toda vez, quando ele tá cortado, ele tá machucado, é a hora que eu vou pegar alguma coisa, o dedo dói, antes eu não tinha isso, eu não lembrava, então eu tô tão atento àquilo ali tá tão incômodo pra mim que aquilo fica ainda mais perceptível. Com zumbido é a mesma coisa. Então, quanto mais eu me assusto com ele, muitas vezes eu tenho medo dele, né? Eu recebo informações e aí foi o que me incomodou, que foi o que fez surgir aí o YouTube, né? Oi, André, linda, físio. Que foi essa questão das informações errôneas que a gente vê, né, que são passadas muitas vezes aí na internet e que acabam levando o paciente a aumentar o medo em relação ao zumbido e que são contraproducentes, porque na verdade faz a pessoa ficar cada vez mais atenta ao zumbido. Então, tudo que nos gera incômodo, que nos dá medo, que é qualquer sinal de perigo, pense no seguinte, o corpo não é bobo. Ele não vai te deixar descansar com uma ameaça real presente. Eu sempre falo isso com os pacientes. Eu disser para você que aí onde você está tem uma jararaca solta aí no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Hoje à tarde tinha uma jararaca que escapou, tá aí na sua sala, mas relaxa, tá tudo bem. Fica aqui conversando comigo numa boa. Se você sentir alguma coisinha, ouvir algum barulhinho, você avisa que aí vão chamar aí alguém para tirar a jararaca daí. O cérebro de vocês não vai deixar vocês nem lembrar do meu nome, porque o cérebro de vocês vai fazer vocês ficarem atentos até o que não existe. E aí a gente passa inclusive a perceber sons que não existem, ou que existem, mas são tão suaves, são tão pequenos e a gente já interpreta como sendo, né, a cobra, ou a gente percebe sensações no pé, né? Porque, ai meu Deus, claro, porque o cérebro vai tentar te defender, então ele vai te botar hiper atento a qualquer sinal que possa ser sinal de perigo para você, para que você possa se defender. Isso é uma questão de sobrevivência. O cérebro ativa áreas do nosso córtex que são responsáveis por nos defender. É uma questão primitiva de autodefesa e de sobrevivência. Então, cuidado com as informações que você recebe. Eu sempre falo que eu prefiro que o paciente faça exames, às vezes até que nem são necessários. A gente explica, seu caso não tem necessidade mesmo. Mas se ele não tira aquela ideia da cabeça, faz o exame. Eu ligo às vezes pro médico, peço, olha, vamos pedir o exame, tá encasquetado, isso é uma coisa que está preocupando. Vamos fazer, porque a gente tem ele enxerga ali que não tem nada.
sabe? Porque quando você tá achando que tem alguma coisa perigosa, que pode ser um tumor, vai lá, faz essa avaliação, tira isso da sua cabeça, para que você possa, então, entrar no tratamento em paz, sabendo que o que você tem não é nada de perigoso, não é uma doença, não é algo intratável, tem tratamento, tem melhora sim, todo zumbido pode ser tratado, então atenção para isso, tá bom? Tudo que incomoda cresce. Então, tudo que você dá atenção, tudo que você foca, que você dá ali a sua energia, vai ficar cada vez maior e vai ocupar um espaço na sua vida. E muitas vezes a gente dá atenção justamente para aquilo que não é tão necessário ou que não tem esse significado todo, não, porque a gente muitas vezes tem uma interpretação da coisa que não é uma interpretação real, tá? E isso acontece com o zumbido também, tá bom? Então vamos para as dicas outras específicas. A alimentação, acho que isso é uma das coisas que quem tem zumbido já ouviu muitas vezes. Eu costumo dizer que a gente tem que ver caso a caso. Eu não gosto da ideia de dizer para todo mundo, olha, vamos cortar açúcar, vamos moderar nas gorduras, vamos cortar o café. A gente vai entrar aí com uma alimentação completamente diferente, porque talvez isso não seja a necessidade da pessoa. E a pessoa corta tudo, fica lá, às vezes é necessário, tá? Então conversa com o seu médico, veja a sua avaliação, porque isto é uma das coisas que pode sim interferir no seu zumbido, e por isso que eu tô deixando essa dica, tá? Mas essa coisa de vamos cortar todo mundo, muitas vezes não tem necessidade. Agora, atenção, se você consome em excesso, já é um sinal de que provavelmente isso não vai fazer bem para o seu corpo e que pode sim ter uma interferência grande no seu zumbido. Então, aquelas pessoas que têm o hábito de tomar café o tempo todo durante o dia, tá consumindo mais do que deveria. Então, maneira no café. Vamos diminuir as quantidades, reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de sal para aquelas pessoas que gostam das coisas muito salgadas e tal. Esses são alimentos, temperos que podem sim interferir no zumbido, aumentar a percepção do zumbido e que muitas vezes, quando a gente faz essa redução, a gente já tem um conforto maior, tá? Não necessariamente é obrigatório cortar para todo mundo. Agora, se você tem um consumo excessivo, maneira, vai. Se não ajudar no seu zumbido, maneirar, não necessariamente cortar. No caso de não ajudar o zumbido, não necessariamente precise cortar, mas maneirar vai te dar qualidade de vida e saúde, tá? Atividade física, eu sempre falo da santa atividade física, né? Então, a atividade física, ela tem diversas funções, né? Então, assim, a atividade física, a gente tem pesquisas mostrando que pacientes que fazem atividade física, eles têm um incômodo com zumbido menor do que aqueles que não fazem, que não praticam atividade física. Então, isso é um fato. A atividade física, ela tem sim um impacto muito bacana na percepção do zumbido, no sentido de diminuir. Eu faço atividade física e o meu zumbido aumenta. Aí a gente tem que fazer algumas outras avaliações, tá? Então, nesse caso, a gente tem que ver o tipo de atividade física que você faz, avaliar as questões musculares. André, que é fisioterapeuta, tá aqui, pode me ajudar com isso, né? Mas avaliar as questões musculares, que muitas vezes a gente tá na atividade física fazendo contração de músculos, né? Que podem estar aí ativando o zumbido. A gente tem um componente que a gente chamaria de somato sensorial, que é essa parte muscular que ativa o zumbido. Ou uma questão de circulação sanguínea, e aí a gente vai avaliar aí com o médico, tá? Mas na sua grande maioria, né, é super mega recomendado a atividade física. A gente tem pesquisas comprovando que atividade física tem um impacto extremamente positivo na redução da percepção do zumbido, tá? Cuidado com o sono. Esse é outro clássico, zumbido e sono, amigos íntimos. Então, noites mal dormidas têm uma tendência muito forte de gerar um aumento do zumbido no dia seguinte, porque aí a gente tem uma sequência de fatores. E percebam que essas coisas que eu falei agora por último, em relação à alimentação, atividade física e sono, elas vão ter ligação com a minha quarta coisa, mas se liga nisso. Então, o sono, hoje em dia, sono é sinônimo de saúde.
a gente precisa ter um sono de qualidade. Então não é só o número de horas que a gente dorme, mas a qualidade do nosso sono. A alimentação interfere no sono, tá? Então assim, se eu me alimento demais à noite, eu como coisas mais pesadas, eu provavelmente não vou ter um sono tão reparador, né? Para algumas pessoas existe aí um gene, né, que a gente tem aí maior ou menor impacto do consumo de café, né, na qualidade do sono. Então isso pode ser um fator para você. Cuidado com o café e o sono, que isso pode interferir na qualidade do seu sono. Ah, mas eu durmo às 8 horas, sim, mas talvez também não seja um sono de qualidade. E aí entra o meu quarto fator, que é o estresse, o emocional, a ansiedade. E aí é onde todos esses fatores se combinam. A questão emocional, deixa eu diminuir aqui, ó. Quando a gente consome muito doce, a gente normalmente doce, café, estimulante, chimarrão, Coca-Cola, né? Essas coisas que tem cafeína, que tem estimulante ou que tem açúcar, enfim, eles têm uma tendência a aumentar a nossa ansiedade. Então, se eu já tenho uma característica de ser mais ansioso, isso pode ser um fator que pode aumentar a minha ansiedade. Então, a alimentação e o emocional se conversam. O sono, noites mal dormidas, é sinônimo de um dia. Então, no outro dia, eu não sou a mesma pessoa. Então, assim, se eu tenho uma noite bem dormida, provavelmente o meu humor no outro dia é muito melhor, eu tenho muito mais energia, muito mais alegria, muito mais satisfação, muito mais, enfim, de estar ali, estar ativa, estar produzindo, e né, mentalmente o meu cérebro está muito mais neurotransmissores equilibrados, o meu cérebro está muito mais ativo, muito mais focado, eu consigo ter uma melhor concentração. Então, sono e emocional também conversam, tá? E atividade física e emocional é outra coisa que também conversam. Então, se eu pratico atividade física, a gente sabe também que tem um impacto muito interessante na questão de neurotransmissores. A atividade física, ela dispara aí a liberação de alguns neurotransmissores que tendem a nos trazer relaxamento, a melhorar o nosso humor, a melhorar a ansiedade, o estresse, né? A nossa qualidade emocional como um todo. E quando eu tô estressado, o caminho contrário também acontece. Quando eu tô estressado, eu já não durmo tão bem. Quando eu tô estressado, eu normalmente ou eu perco o apetite, ou estressado ou deprimido, com alguma questão emocional, ou eu perco o apetite, eu deixo de comer, e isso pode ter um impacto, eu posso ter picos de hipoglicemia, isso fazer um aumento do meu zumbido, enfim. Ou eu acabo consumindo alimentos que são alimentos normalmente não tão saudáveis, quando eu tô mais nervoso, eu tô mais ansioso, tô mais estressado. Então eu já, vou comer chocolate, né? Enfim, tô com sono, tô cansado, tô estressado, eu tomo mais café, e aí é que a coisa se embola. Então, são coisas que acabam se retroalimentando, conversando entre si e tendo um impacto muito grande no zumbido, até porque quando eu mexo em um, eu acabo mexendo nos outros, assim como consequência disso, e tendo isso refletido aí na minha percepção do meu zumbido, tá? Então, o que eu deixo de dica para vocês? Primeiro, evite o silêncio. Além dessas, né? Evite o silêncio. O silêncio, isso não quer dizer barulho, isso não quer dizer o tempo todo tá com TV ligada, com noticiário que deixa a gente estressado, com informação ruim, normalmente, né, muita informação que nos deixa ansioso. Isso até é um cuidado que eu digo, até principalmente à noite, a gente acaba assistindo noticiário à noite, a gente vai dormir mais preocupado, mais ansioso. Então, cuidado com o que você consome à noite, porque isso também pode impactar. Tá? Então, evite o silêncio, mas cuidado também com os sons que você deixa, porque o silêncio aumenta o zumbido, não é que aumenta, a percepção do zumbido fica maior, tá? Isso não quer dizer que o zumbido piora, as sinapses dele ficam mais fortes, não é isso, é que ele hiperativa no silêncio, e aí eu tenho uma tendência a ter uma percepção maior desse zumbido no silêncio, tá? Outra dica que eu deixo, respire. Respiração é uma arma, é uma ferramenta
muito poderosa. Eu acho que a gente dá assim zero valor para a respiração e ela é uma ferramenta espetacular de equilíbrio emocional, equilíbrio físico. Então pare, respire profundamente, lentamente, respiração abdominal, nossa respiração curtinha que a gente usa no dia a dia, que a gente usa para atividade física, que ela é ótima, importante para atividade física, que eu preciso dessa troca rápida, maravilhoso. Mas se eu não estou gastando isso, se eu não estou fazendo essa troca rápida, eu estou aqui parada, com o corpo parado, isso vai me gerar ansiedade. Então vai encharcar meu corpo de oxigênio e isso vai fazer com que a produção de neurotransmissores, adrenalina e tal dispare e isso vai gerar ansiedade. Então respirar reequilibra e equilibra os níveis de gás carbônico e oxigênio no meu corpo, no meu sangue, e isso também equilibra o meu emocional e o funcionamento do meu corpo como um todo, tá? Neurotransmissores e o funcionamento do meu corpo como um todo, tá bom? E a nossa última dica, procure ajuda especializada. Então vá atrás de um profissional que possa te avaliar, fazer uma proposta terapêutica, e essa pessoa que vai fazer esse teu tratamento, que ela possa te acompanhar, entenda que a gente não tem fórmulas mágicas para tratar zumbido, isso é uma outra coisa que tem que ficar muito claro. A gente não tem nada que é instantâneo, a gente não tem uma pílula mágica, infelizmente a gente tem tratamentos que podem levar um tempo sim, mas a gente sabe que eles têm um potencial imenso de trazer excelentes resultados. Então, se você entrar num tratamento e se dedicar a ele, você vai ter melhora, tá? Então, abrace esse tratamento com a pessoa que está com você, ó, um na mão do outro, do começo ao fim, faça essa pessoa ser sua parceira, né? E vamos levar esse tratamento até o final. Então procure ajuda especializada de pessoas que tenham conhecimento, experiência, enfim, que saibam sobre zumbido para que elas possam te orientar, te acompanhar e te tratar como você merece, tá? Andréia, todas essas dicas são super importantes e nos mostram o quanto é imprescindível que a pessoa abrace o tratamento e as orientações dadas pelos profissionais nos quais ela confiou para ter sucesso no tratamento. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Eu acho assim, é uma parceria, eu sempre falo isso, eu faço os meus 50, você faz os seus 50, e eu vou com você do começo ao fim. Eu sou boa de briga, né? Então assim, nós vamos do começo ao fim juntos e eu tenho certeza que a gente vai encontrar um caminho para resolver. Então a gente tem estratégias, eu tentei isso, não funcionou, ok, vamos tentar uma outra estratégia. A gente não, vocês não pensem que eu tenho formação na TRT, então eu vou lá e faço só TRT. Gente, não. O paciente chega para mim, ele não precisa da TRT, ele precisa de uma outra abordagem. Eu vou a outra abordagem. Existem diversas formas, por exemplo, de terapia sonora. Eu não uso uma forma só, né? Aquele paciente eu posso tentar uma outra estratégia, um cancelamento de onda. É um paciente que a gente vai botar um aparelho auditivo, a gente vai tentar uma tecnologia NOT, a gente vai tentar uma tecnologia diferente. Existem estratégias, existem tratamentos diversos e sim, existe essa possibilidade, que nem medicação. Desculpa. A medicação, nem sempre o primeiro remédio que a gente toma resolve, né? Então, muitas vezes, aquela medicação não resolveu aquela situação pra gente. Eu preciso de uma outra estratégia de tratamento para mim. A mesma coisa com relação ao zumbido, tá? Então, leve esse tratamento do começo ao fim. Desculpa. E agora, então, a gente vai para a nossa terceira etapa da nossa live e eu vou falar a respeito das perguntas que surgiram aí nos stories para a gente poder dividir e esclarecer as dúvidas e espero que eu possa ajudá-los, tá? E aí, André, eu vou precisar de sua ajuda, tá? Já vou para essa pergunta para você me ajudar. Aqui diz assim, ATM causa zumbido constante ou somente piora o sintoma? Então, vou eu aqui dizer da minha compreensão, a TM pode causar zumbido constante sim, e pode ser um fator de piora do sintoma. Na minha experiência, o zumbido ele é multifatorial, multicausal. Então, em alguns pacientes, as outras causas já se resolveram e a ATM ficou, e aí eu resolvendo essa questão da articulação temporomandibular, seja ela muscular, seja ela estrutural aqui da estrutura mesmo, né, da mordida, dos encaixes aqui do côndilo, na maxila, né, da mandíbula na maxila, enfim.
eu resolvo, né? Eu consigo ter essa melhora do zumbido. E existem casos em que a gente tem os outros fatores ativos e a gente precisa intervir de forma maior, né? Então, assim, eu tenho a ATM como um dos fatores que ainda está ativo, com outros fatores que eu também preciso tratar. E algumas vezes a ATM é a causa, mas eu já tenho ali uma estrutura sináptica que eu preciso mexer. E aí eu preciso trabalhar com a neuroplasticidade, né? Não necessariamente na causa, mas no zumbido. Eu já tenho lá aquelas sinapses neurais que eu preciso mexer. E aí eu também preciso trabalhar em conjunto, tá? Então, na minha compreensão, a gente pode ter as duas situações em paralelo, né? Pessoas em que ele está sendo a causa neste momento, né? A causa de zumbido constante, ou ele pode ser um fator de piora do sintoma, tá? Aqui a pergunta é assim: não se incomodar com a presença do zumbido dele, né? Do zumbido não seria uma forma de se acostumar? Olha, é difícil, assim, é porque assim eu não uso esses termos, eu não costumo usar o termo acostumar, porque como a gente trabalha com neuroplasticidade, a gente sabe que existe uma mudança plástica no sistema central. Então, quando o paciente chega para mim no decorrer do tratamento e me diz, aqui ó, André me respondeu da TM, voltando lá, gente, é isso aí, a disfunção da TM é geralmente mais um fator somado a outros, na maioria das vezes, uma vez que a causa é multifatorial. A minha experiência é essa também, tá? Eu não posso dizer que não possa ser ali, a pessoa vai lá, né, resolve a questão da TM e resolveu, mas provavelmente tinha outros fatores que ajudaram a disparar ela sozinha. Assim, talvez já tenham os outros fatores se resolvido, mas ela sozinha, zumbido é multifatorial, multicausal, né, não tem jeito. Enfim, então vamos aqui, se incomodar e se acostumar. Eu não uso o termo acostumar, a gente sabe que na neuroplasticidade o que acontece é que a gente faz uma modificação sináptica, então a gente tem uma reorganização das sinapses dos neurônios para transportar aquela informação lá no cérebro. Então, quando o paciente chega para mim durante o tratamento e diz, olha, doutora, eu sei lá, parece que o zumbido está me incomodando menos, eu acho que eu estou me acostumando com ele. Eu tenho pavor do termo acostumar, tá? Mas eu compreendo perfeitamente quando meu paciente diz que ele tá sentindo que tá acostumando com ele. Isso é sinal de que o incômodo dele diminuiu. E quando o incômodo dele diminuiu, é sinal de que a neuroplasticidade está agindo e que sim está existindo uma redução dessa hiperativação neural, né? Está tendo aí uma modificação plástica no meu córtex e está sim tendo uma menor produção desse som, uma menor ativação desse sintoma. Então, se for neste sentido, reduzir o incômodo, poderia-se dizer que é se acostumar, no sentido neuroplástico, no meu ponto de vista, tá? Se acostumar por se acostumar, eu não entendo dessa forma. Para mim, o cérebro se reorganiza sim, e a gente tem uma diminuição do incômodo, seja com tratamento ou seja de forma espontânea. O cérebro ele tem uma tendência a buscar uma zona de acomodação, de conforto. Isso pode acontecer de forma espontânea sem um tratamento, tá? Zumbido com perda auditiva leve em 6 e 8 mil Hz pode ser suprimido com amplificação sonora. Qual é a grande questão de perdas auditivas em 6.000 e 8.000 Hz? O aparelho auditivo não faz amplificação sonora em 6.000 e 8.000 Hz, né? Ele pega ali uma babinha de 6.000, mas ele não amplifica 8.000. Então, assim, a princípio, a amplificação exclusiva em 6 e 8.000, as profissionais nem sugerem em função da limitação do aparelho auditivo e até porque provavelmente geraria um incômodo, né? Que são sons mais agudos e enfim, tá? Então, não vejo isso como uma indicação a existência de amplificação exclusiva em 6 e 8.000 Hz, tá? Reverter as alterações patológicas do zumbido é possível com a neuroplasticidade? Vamos lá, gente. Primeiro, zumbido,
não é uma alteração patológica. Então, reverter a alteração patológica do zumbido, nós não temos uma alteração patológica, ele não é uma doença, ele é um sintoma. Então, a gente tem ali uma hiperativação de córtex, a gente tem sinapses neurais, mas isso não é uma doença, né? As sinapses existem, existe uma hiperativação que não é desejada, que não é numa área que nos interessa, essa hiperativação não nos é saudável, não nos faz bem, mas eu não tenho uma patologia, eu não tenho uma doença, tá? Então, a neuroplasticidade, ela entra no intuito de modificar ali aquela região neural, mas não visando uma doença, tá? Visando o sintoma. Então, a neuroplasticidade, ela é capaz, sim, de modificar essas alterações que estão no córtex auditivo, né? Essa hipersensibilidade, essa hiperativação, essas sinapses, né, que estão ali superativadas, sim, isso é o que a neuroplasticidade, inclusive, se propõe, tá? Esse é o objetivo quando a gente vai pensar em tratar por vias de neuroplasticidade, tá? O que seria a reorganização tonotópica e quais as implicações do zumbido? Então vamos lá, isso surgiu porque eu coloquei essa semana um post de uma cóclea, é a coisa mais linda do mundo, gente. E na cóclea, ela é um caracolzinho, e se a gente abrir esse caracolzinho, ele vai ficar retinho assim, e ele parece um teclado de piano. Então aqui, que é no início, né, a parte aqui que se conecta na orelha média, que é ali nos ossinhos, tem uma janelinha, uma membraninha, e aí passa a movimentar os líquidos, o líquido e aí as células que estão ali na cóclea. Aqui é a região dos sons mais agudos, 20.000 Hz, 18.000 Hz, 16.000 Hz, isso é a organização tonotópica. Porque essas células, elas são responsáveis por frequências específicas, do agudo para o grave. Então, do agudo para os sons graves, se a gente pensar no caracol. Então, na hora que eu abro, eu tenho do agudo para o grave. A reorganização tonotópica, ela acontece quando a gente tem alteração em algumas dessas células. Então, a gente sabe que ali, quando a gente tem uma região que a gente chamaria região morta, né, de células ciliadas, são cíliozinhos, e quando alguma região responsável por alguma frequência ali não está bem, ou não está funcionando, ou está com alguma alteração, a tendência ocorre que algumas células ali ao redor, as vizinhas, que estão trabalhando, estão funcionando tão legal, elas tentam cobrir o serviço daquela pessoa. É a mesma coisa que se você entrasse de férias e um colega seu vai lá cobrir o seu serviço, tá? Então, é isso, essas células param de trabalhar, de funcionar, e as colegas tentam cobrir esse serviço. Então, existe uma reorganização para tentar fazer esse papel. E essa é uma das causas, né? Uma sugestão de uma das grandes causas para o zumbido, de que essa tentativa aí dessas células vizinhas de fazer esse serviço, de tentar se reorganizar para ajudar essa região que não está funcionando legal, ela acaba gerando essa estimulação extra, essa hiperativação, e acaba mandando esse sinal para o cérebro, que é lido, interpretado, ativado como zumbido. Então, nesse sentido, essa reorganização tonotópica dessa região de frequência, quando alguma delas falha, as vizinhas tentam trabalhar por elas, pode ser um dos fatores geradores, causadores de zumbido, tá? Então, nesse sentido, essa reorganização tonotópica pode ter aí uma interferência no zumbido, e por isso que perda de audição e zumbido são sempre muito relacionados, tá? Espero que eu tenha me feito entender. Gente, é lindo, sério, eu vou botar mais imagens da orelha, é uma coisa espetacular. Realmente é uma coisa divina, assim, acho que a gente não conseguiu até hoje, né, reproduzir isso ainda, né? Eu acredito que a gente possa chegar lá, né, com células troncos, se tem tentativas e se chega, né, em aí alguns degraus aí dessa reprodução, mas é tão espetacular, é tão, assim,
específico, é tão minúsculo, minucioso né, você imagina que cada célulazinha daquela ali é responsável por uma frequência que entra lá na sua orelha, aquilo ali entra em ativação, aí aquele sinal é enviado, né, transforma aquela som mecânico em um disparo elétrico que vai para o nervo, para o cérebro ler aquela informação. É algo realmente muito bacana, é muito lindo demais. Estudar a orelha é encantador, acreditem. Cérebro, orelha, são coisas que realmente são fascinantes, né? Então, bom, é isso. Eu agradeço a vocês, eu peço desculpa por ter dividido essa live. Eu sei que o objetivo era dar as dicas, né? E eu comecei falando a respeito do Instituto, mas eu queria dividir isso com vocês. Vocês vão ver aí, eu vou falar um pouco mais, que eu tô muito apaixonada por esse momento da minha vida. Então tenham paciência comigo, por favor. E na semana que vem já está confirmada, já vou botar hoje aí nossa alerta aí para nossa live com o neurologista, o Dr. Heitor, para a gente falar dos fatores neurológicos relacionados ao zumbido. Então, como o neurologista pode ajudar no diagnóstico e no tratamento do zumbido. Então fiquem ligadinhos, porque a nossa live na semana que vem vai ser no horário do meio-dia, 12h30. Então eu tô ajustando os horários para a gente poder pegar esses profissionais incríveis, né, que podem dividir esse conhecimento com a gente. Então a gente tenta ajustar nos horários que a gente possa aproveitar, tá? Obrigada, André, essa é uma preciosidade. Obrigada. E eu espero que eu tenha ajudado todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por dividirem tudo isso comigo, tá bom? Um beijo!